Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Candidato impedido. Quando o Mestre iniciou os serviços do Reino Celeste em torno das águas do Genezaré, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se-lhe as disposições de receber companheiros e aprendizes, muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo o discipulado. Não seria agradável seguir aquele homem divino que restaurava a saúde dos paralíticos e abria novos horizontes à fé? A palavra dele, repassada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria serviço tentador. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam talvez posições importantes e remunerações expressivas. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Jovens e velhos entusiastas vinham de longe, de modo a se colocarem na dependência dele, para quantos que se lhe apresentavam voluntariamente. Pronunciava uma frase amiga, mostrava um sorriso benévolo, fixava um gesto confortador. Foi assim que, em radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi, por alguns minutos, apeou de uma liteira adornada certo cavalheiro, a caracterizar-se pelo extremo apuro. O recém-chegado tratou, célere, do objetivo que o trazia. Interpelou o Cristo diretamente. Queria o discipulado. Ouvira comentários ao novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu, fluente, honrar-se-ia acompanhando o Mestre ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, replicou o moço cortês. Hoje, disse o mestre, após longa pausa, temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz franziu a testa e acentuou: não hesitaria. Entretanto, sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes, e guardo esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus não se irritou. Contemplando o interlocutor surpreendido,
propôs bondosamente: 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Quem sabe, dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante? São meninas necessitadas de proteção sadia. Oh, não posso! Exclamou o noviço escandalizado. Sou explicador dos textos de Ezequiel e dos trenos de Jeremias fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres. Aprova-me a cultura sagrada. A um intérprete do testamento de minha condição, não quadraria a oferta de crianças desprezadas, como vemos. Sem alterar-se, o mestre lembrou: um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito, e Filipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. É impraticável, tornou o rapaz. Sou fiscal das disposições do Levítico e, nessa função, provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. O Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Insistindo, porém, o interlocutor, Jesus indagou: que pretendes, enfim? Garantir futura representação do reino que se aproxima. O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e redarguiu: erraste o caminho. Naturalmente o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur: quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou muito calmo: prossegue em teu caminho e não temes. Realmente, reclamamos companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição, e o Evangelho precisa, justamente, de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio, em nome de nosso Pai. O explicador dos textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, evidenciando inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Entre o bem e o mal, o gênio do bem e o gênio do mal aproximaram-se simultaneamente do homem e ocuparam-lhe as antenas receptivas da mente, disputando-lhe a colaboração. Empenhado na construção do reino de Deus sobre a terra, o gênio do bem, mais poderoso e mais forte, assoprou-lhe a fronte
desanuviando-a, e notificou-lhe através do sem-fio do pensamento: Filho meu, venho abrir-te caminho para a luz eterna, arrebatar-te-ei as sublimes culminâncias. Integrarás o séquito de cooperadores do Altíssimo. Com o teu concurso, o planeta libertar-se-á da peste, da fome e da guerra, e o paraíso brilhará entre as criaturas. Fremia o homem de gozo íntimo, o nume celeste, porém, passou a relacionar as condições. Para esse fim, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. Regozijar-te-ás quando fores desprezado. Servirás sem descanso. Nunca reclamarás recompensa. Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Alegrar-te-ás com a prosperidade de todos e preferirás o sacrifício de ti mesmo. Rejubilar-te-ás com o êxito de teus amigos, tanto quanto lhes partirás a dor. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém. Entretanto, vigiarás, dia e noite, os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedie por todos os lados. Não pleitearás o incenso bajulatório. Fixar-te-ás no dever acima de todas as considerações, convicto de que toda a glória pertence ao Criador. Estimarás os que te não compreendam. Desculparás centenas de vezes diariamente. Não perderás tempo na curiosidade vazia. Consagrar-te-ás à prática do bem sem perguntas vãs. Não te prenderás aos resultados da ação, para que os cárceres floridos não te surpreendam a alma. Colabora no bem de todos, aprendendo a servir e, sobretudo, não te esqueças de que só o amor sacrificial te conferirá energias e recursos para a obra imortal que proponho. Interrompeu-se o anjo, e o homem, longe de entusiasmar-se com a oferta, entregou-se à profunda estranheza. Nesse instante, o gênio do mal, interessado na conservação do império do eu, assoprou-lhe a fronte, turvou-a com o magnetismo da ilusão e falou: Meu filho, não te preocupes com os ideais superiores. As estrelas são maravilhosas lâmpadas no firmamento, mas são inalcançáveis. Auxilia-me a conservar a terra, tal qual é, para que a luz nos não incomode o milenário serviço de sombras. Alarga a tua gaiola e põe as almas desprevenidas dentro dela. Prende nas mãos os que se acerquem de teu roteiro. Jamais perdoes, porque perdão é fraqueza. Antes de ser bom, preocupa-te em não seres tolo. A renúncia é a arte dos covardes.
Se alguma bomba te ameaça o domicílio, trata de colocá-la à porta do vizinho. Nunca te sacrifiques por ninguém. Concentra-te nos lucros imediatos e multiplica vantagens e direitos. Quando não encontrares cortejadores do teu nome, diligencia o louvor em boca própria. Não cogites de muita construção elevada, mas não te esqueças de boa e contínua propaganda de ti mesmo. Pensa em ti 99 vezes e reflete nos interesses dos outros, apenas uma vez em cada 100. Caso te seja isso possível, assim vencerás. Não acredites em paz fora de teu leito ou de tua mesa, nem gastes tempo com o mito da fraternidade universal. Amontoa pedras preciosas e ouro puro, convertendo-os em forte coluna, no cimo da qual possas conversar tranquilamente com os teus semelhantes. Recorda que a trincheira monetária é o único lugar do planeta em que respirarás suficientemente seguro. Em troca de tua colaboração valiosa, o portador do mal fez carantonha diabólica. Auxiliar-te-ei a obter boa casa, cama confortadora, prazeres e comida farta. O homem acabou de registrar a proposta no pensamento e quase enlouqueceu de alegria. Incumbiu-se, ele mesmo, de desligar-se da influência do gênio do bem e confiou-se, desvairado, ao gênio do mal. O mensageiro do céu viu-se posto à margem e o satânico inspirador, lançando-lhe sarcástico olhar, desafiou: então não me arrebatarás o aliado incondicional. Reparando, contudo, que o emissário divino permaneceu calado, bradou estentórico: por que não confundes o homem com o teu poder e sabedoria? O interpelado respondeu sem irritar-se: tenho mais que fazeres e não me cabe despender as horas em contendas inúteis. O assunto, porém, não está liquidado. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei mais tarde em companhia do gênio da morte. E afastou-se rápido, certamente no intuito de dirigir-se a outros homens.